Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joilma aqui do Joy na Prática e hoje nós vamos conversar um pouquinho novamente sobre hábitos e sobre um hábito especificamente que vem trazendo muitas consequências, né, aí para todo o público, seja o público feminino ou o público masculino, só que é pouquíssimo comentado e divulgado e eu estou trazendo isso aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse lado na questão feminina, né? É o NoFap, que é basicamente o movimento que foi encabeçado lá em 2003, eu já falei no outro vídeo, então se vocês não viram, dê uma olhadinha, eu vou deixar aqui nos cards, que é um movimento que prega não, mas que conscientiza as pessoas a evitarem a pornografia e a masturbação. Mas por que esse movimento existe, né? Como foi inventado isso, enfim, eu expliquei bastante sobre como surgiu o movimento no outro vídeo, então deem uma olhadinha depois que terminar esse aqui, ou vocês podem olhar lá e depois vir pra cá. Mas eu vi pouquíssimas pessoas discutindo esse assunto no âmbito feminino, né? E hoje a gente sabe que é muito da pornografia que é produzida no Brasil e no mundo é consumido por mulheres. Principalmente na questão dos sex shopping, das vendas de brinquedos eróticos e afins, lingerie, cirurgias plásticas, tudo isso está muito interligado à questão da pornografia e é muito consumido entre as mulheres. Só que a gente não vê debatendo esse assunto entre mulheres, né? Parece que as mulheres, elas não, só ali entre rodas de amigas e tudo, mas para chegar na mídia, para poder falar, as pessoas ainda não estão levantando esse questionamento. E eu digo isso porque eu pesquisei muito antes de vir aqui conversar com vocês. Esse movimento tem muito dentro das igrejas e tudo, mas e uma visão científica, uma visão clara em relação a isso? Parece que as pessoas estão apenas enxergando o superficial, né? E não se fala disso um tempo desse, que todo mundo tem liberdade para fazer tudo, as mulheres têm liberdade sobre os seus corpos, e todo mundo faz sexo à vontade, todo mundo vê pornografia à vontade, todo mundo se masturba à vontade. Parece que as pessoas têm o imaginário que as mulheres não fazem isso, que as mulheres não consumem esse tipo de conteúdo e que não tem nem ideia de quão prejudicial isso pode ser, não só para mulheres, como para homens também, mas como eu falei, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o lado feminino da coisa, tá? Então, gente, tem várias coisas que a gente pode explicar sobre esse assunto. Tem a visão cristã, tem a visão das igrejas, aí cristãs ou não, tem a visão científica. O que eu quero levantar aqui, esse tema da pornografia, vou puxar um pouquinho o gancho do vídeo que eu fiz sobre a meditação essa semana, para a gente falar um pouquinho sobre hábitos. Gente, todo hábito que você tem, seja ele positivo ou negativo, vai lhe levar a novos hábitos. E a gente não percebe isso. A gente acha que às vezes a gente está fazendo uma coisinha aqui e é só isso aqui, é só uma coisinha. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso, que toda coisinha leva a uma outra coisinha. Como assim, Joilma? Se eu começo a me alimentar melhor, eu quero ter um corpo saudável, então eu vou começar a me alimentar melhor, ou então eu vou começar a ir para academia. Normalmente, comumente, o que vai acontecer? Se eu começo a me alimentar melhor, eu vou procurar assistir mais daquilo, procurar pessoas que estão falando sobre aquilo, pesquisar mais sobre aquilo. E ali eu vou conhecendo novas pessoas e vou adquirindo novos hábitos. Se eu tinha só alimentação saudável, daqui a pouco eu vou querer fazer um exercício físico. Se eu continuar tendo disciplina para fazer aquilo ali, daqui a pouco eu vou procurar um nutricionista, um nutrólogo, entendeu? Roupas que sejam mais agradáveis. E daqui a pouco, quando eu já estiver bem, o meu corpo tal, que eu estiver vendo resultados, eu vou começar a querer ter uma melhoria no âmbito espiritual ou no âmbito psicológico. E nisso você pode ver em qualquer área da sua vida. Se você está lendo um livro, eu gosto muito de ler um livro e tal. Você lê um livro e você gosta desse assunto, o comum, né, o normal, é que você saia disso aqui e vá procurar mais sobre aquele assunto. E vai ler outros livros e vai ver outros vídeos. E assim a gente faz com tudo na vida. E não pensem que quando a gente faz algo que é prejudicial para a gente, aquilo fica só naquele âmbito. A questão da masturbação e da pornografia, ela vai exatamente ao encontro dessa ideia. Que tudo que a gente faz tem outras consequências e tem outras
coisas que vão ser agregadas à nossa vida. Então, se você ter uma alimentação saudável, vai trazer um corpo bacana. Se você procurar meditar, fazer psicoterapia, ler livros sobre esse assunto, você vai ter uma cabeça bacana. Se você vai procurar se espiritualizar de alguma forma, você vai ter paz interior. Da mesma forma, gente. E a gente não para pensar que a pornografia, a masturbação, vai trazer consequências graves para a nossa vida, assim como o uso de drogas, assim como a bebida, assim como o cigarro. Enfim, e por que a gente veio, por que você está falando sobre, exatamente, Joilma, sobre pornografia e sobre masturbação? Porque esse é um assunto que não é debatido, né? Principalmente entre as mulheres. Eu procurei muito, como eu já falei, na internet e encontrei pouquíssimas coisas. Tudo que eu encontrava relacionado ao NoFap, ou seja, ao sem pornografia e sem masturbação, ou era voltado para uma visão totalmente religiosa dentro das igrejas. Ah, não pode fazer isso porque não pode, porque Deus proíbe, porque isso é pecado. Ou então eu encontrava algo científico relacionado aos homens, ao público masculino. E o que é que essas pessoas que estão estudando isso no público masculino dizem da pornografia, tá? Então eu já falei essa frase aqui no outro vídeo, vou repetir para vocês. A pornografia é como se tivéssemos criado um tipo de heroína 100 vezes mais poderosa que pode ser utilizada na intimidade da própria casa e se injeta diretamente no cérebro através dos olhos. Quem falou isso não fui eu, tá? Foi o Dr. Jeffrey Satinover, da Universidade de Princeton. E tem vários estudos que falam realmente sobre isso. Por quê, Joilma? Como assim? Gente, quando a pessoa tá ali assistindo pornografia, você tem que ver e se masturbando, e enfim. O que acontece? Ela tá ali só vendo aquilo? Não. Todo aquele ato gera em você uma descarga de energia, né? Uma sensação de prazer muito grande. E você acha que esse tipo de situação vai ficar imune a não acontecer mais nada na sua vida? Não. Assim como qualquer hábito, se isso se transforma em um hábito na sua vida, você vai começar a pesquisar mais sobre o assunto. Daqui a pouco, essa quantidade aqui não vai ser suficiente, da mesma forma que os exercícios. Lembra que a gente comentou? Você começa a fazer uma caminhada, daqui a pouco você vai querer fazer uma corrida. Daqui a pouco você vai estar com pessoas que querem correr, que querem ir para academia, ou que querem fazer um yoga, outra coisa. A mesma forma são os assuntos que vão nos trazer prejuízo. Então, nunca será o suficiente, e assim como uma droga poderosíssima, como o doutor falou, né, como a heroína, você sempre vai querer mais. A pornografia e a masturbação juntas, ela é justamente isso. Então, daqui a pouco, apenas ver não vai ser suficiente e você sempre vai querer mais e mais e mais e mais. E o que é que isso traz de consequência negativa para a sua vida? Vou citar apenas algumas. Fuga da realidade, desconexão com a realidade, diminuição do poder de escolha e força de vontade e a pessoa querer tudo para já. Essas são apenas algumas, fora que tem vários estudos já dizendo e explicando que o ato de consumir pornografia destrói neurônios e destrói de forma irreversível, né? Ou seja, pior do que muitas drogas que as pessoas utilizam por aí que hoje são proibidas. Então só é vocês pesquisarem, não sou eu que estou dizendo não, tá, gente? É só vocês pesquisarem aí que vocês vão ver que tem muita informação relevante sobre esse assunto e que não é discutido. E por que não é discutido? E aí eu fiquei pensando isso, por que isso não é discutido? Eu sou cristã e eu sempre busco ler a Bíblia e entender. E não só, porque não pode fazer aquilo. Tá, mas não pode por quê? Por que não pode? Porque no meu entendimento como cristã, e aí você não precisa ser cristão para concordar comigo, tá certo? Mas no meu entendimento como cristã, todas as coisas que estão na Bíblia, todas as coisas que estão na palavra de Deus, seja aí em qual religião fosse, no Torá, na Bíblia, enfim. Tudo aquilo que é tido como um princípio divino é um princípio para me proteger e não para me punir, sabe? Então, por que o sexo fora do casamento ele é um pecado tão grande? E por que a masturbação, a pornografia, ou matar, ou roubar é uma coisa tão ruim? Porque todos os hábitos que você tem que não sejam saudáveis vão lhe levar a coisas muito piores. Joilma, fiz isso a vida toda. Você é obrigada a continuar fazendo? Hoje é um dia. Ontem, o que passou até ontem é outro dia, outra vida. A partir de hoje, todo dia a gente pode mudar. Da mesma forma que as pessoas, às vezes, né, ou bebem, fumam, e no dia que decidem parar, buscam força, buscam formas de parar com isso,
podem parar. Então essa questão eu trouxe, gente, porque como eu já falei, né, não tem assunto sobre isso, não tem muito tema sobre isso, e eu fiquei muito curiosa para entender por que a Bíblia dizia que não podia, e eu entendo cada vez mais que eu estudo, eu entendo que tudo que está ali é para nos proteger, que tudo que Deus diz não faz tem um sentido não só religioso, mas como um sentido mesmo físico, porque hoje a gente pode perceber que a ciência ela está altamente ligada aí aos princípios, né, que são ditos ou bíblicos ou enfim de qualquer religião. Ah, por que hoje meditar é tão importante? Porque a meditação vai nos levar a um estado de autoconsciência, um estado de calma, e isso a ciência já comprova, e isso é lá de Buda, de não sei quantos mil anos atrás. Ah, por que a gente não deve beber? Hoje a gente já sabe, que até um tempo atrás a gente achava que era normal, mas na Bíblia vem dizendo que a gente não deve beber, tal, em provérbios e tudo mais. E os cientistas hoje entendem que o excesso da bebida vai fazer mal, acabar com os neurônios e tudo mais. E esse foi um assunto que eu fiquei achando interessante. Eu digo, gente, na Bíblia tem dizendo que a gente não deve fazer isso. E de forma explícita, né? Então, por que a gente não pode fazer isso? E aí eu fui pesquisar e achei super interessante. Resolvi aqui trazer o questionamento para vocês, tá certo? Dizer para vocês que sim, existe uma corrente de cientistas pesquisando isso. Existe várias pessoas que estão estudando e entendendo que cada hábito leva a novos hábitos e os hábitos positivos vão trazer coisas positivas para a sua vida e hábitos prejudiciais vão trazer cada vez mais coisas prejudiciais para a sua vida. Isso fez sentido para mim, eu trouxe aqui para vocês, foi um tema relevante, o pessoal me perguntou muito no direct, principalmente das redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo. Eu vou terminar o vídeo por aqui hoje, para o vídeo ficar curtinho, tá? Eu tô tentando trazer vídeos que fiquem mais compactos para ficar leve e de forma boa de ser assistida por vocês. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que é para eu trazer. Combinadinho? Então, gente, é isso. Se gostaram, deixa seu like. Deixa aqui embaixo as perguntas que vocês têm. Digam se gostaram, se não gostaram. Tô aqui super aberta pra gente bater esse papo. Tchau, tchau e até a próxima.